Sobre controle do estresse e alívio da tensão. Como é que isso acontece? Você sabe quais são os segredos para eliminar o estresse? Qual é o jeito que existe para a gente conseguir contornar essa situação? Primeiramente, aos primeiros vindouros, boa noite, sejam bem-vindos. Edu Zen, Edson Cabelo Personal, sejam bem-vindos, obrigado pela presença, espero que vocês fiquem até o final, hein? Conceição, boa noite, aos primeiros vindouros sempre há as boas-vindas, tá bom? Então, reforçando o tema de hoje, entender o estresse, entender a solução do estresse, como resolver o problema do estresse e como conduzir mecanismos na qual a gente pode identificar ao longo do dia para que a gente possa aliviar essas tensões e conduzir a gente para um lugar mais seguro e mais adequado para a nossa vida. Então, Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado. Galera, aí, ó, indicação do meu brother aí do Rodrigo, manda aviãozinho para a galera. O assunto é bem legal, eu sempre insisto nisso, a gente fica por vezes horas estudando o assunto para poder trazer algum conteúdo bem interessante. E eu vou falar de um artigo científico, como eu sou um cara que gosta de ciência, sou um pesquisador, um artigo científico que eu li sobre este assunto de ontem para hoje, que eu falei, não é possível. Ou, pelo contrário, é muito possível que essa estratégia que esse artigo científico discute traz uma luz enorme para a gente compreender um jeito muito efetivo da gente eliminar o estresse e, mais do que isso, proporcionar um ganho enorme na nossa saúde, tá bom? Então, quem quiser aí entender sobre esse artigo, acompanha que ao longo da jornada eu vou falar sobre ele. Nilton e Fátima, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá, começar o assunto de hoje que ele é bem interessante. Quando a gente fala do estresse, muito importante é que a gente compreenda quais são os fatores determinantes para que a gente realmente entre num quadro de estresse. E aí, por linhas gerais, entender o que é o estresse, o que a gente entende como estresse de uma forma geral, é fundamental. Então, vou dar um exemplo aqui, que é o que a gente entende como estresse de uma forma geral. Toda e qualquer circunstância real ou imaginária, olha que termo, hein? Toda circunstância real ou imaginária que nos coloca numa situação de perigo. Vou dar um exemplo. Por vezes, estou caminhando na rua e de repente vejo um cachorro daqueles que parecem ser bem agressivos na outra calçada, mas sem coleira, sem ninguém ali conduzindo esse cachorro, ou seja, ele está solto. E você está do lado de cada calçada e do outro lado tem um cachorro com essas características de ser um cachorro violento. Naquele momento, a sua cabeça começa a configurar ou confabular diversas possibilidades por meio das memórias que você carrega. Então, olha lá que interessante. O seu cérebro, primeiro, desperta um gatilho de atenção. Ele fala, opa, tem alguma coisa ali que está me colocando em perigo. Depois, ele vai buscar na memória se eu tenho experiências com essa situação e se isso, por vezes, então, vai me trazer um perigo de fato, um perigo verdadeiro. E aí você vai para um outro lugar do cérebro, se você realmente está conseguindo contornar tudo isso de forma racional, vai para um outro lugar do cérebro para planejar algo a ser feito para se livrar daquele perigo. Isso mesmo, Edson, luta ou fuga. Tem um terceiro elemento, Edson, que a gente fala que é a simples defesa. Não vai nem lutar, nem vai fugir, viu, Edson? Por vezes a gente só vai ficar numa situação de passividade e defesa, de autocontrole. E você vai entender por quê? Porque isso vale para a gente que é da área da atividade física, a gente compreender o comportamento do nosso aluno, por vezes buscar só algo mais introspectivo, mais para dentro, mais de autocontrole. Ele não vai lutar, ele não vai fugir, tá bom? Fica aí, Edson, que você vai adorar o encontro de hoje, porque vai ao encontro de você perceber as necessidades do nosso cliente, você que é um excelente personal trainer, compreender como utilizar essa ferramenta da psicanálise, entendendo luta, fuga e defesa, ou luta, fuga e autoproteção, e apenas esse momento de ficar quieto, aguardando o evento passar, é fundamental na hora de escolher o exercício para o nosso aluno. E você vai ver que, por vezes, a cada qual dia de treino, aquilo que por vezes é planejado nem sempre é factível de ser executado, quando eu tenho esse cuidado de olhar por esse outro lugar.
meu aluno, esse indivíduo chegou estressado por qualquer que seja a circunstância, seja ela qual for, como é que eu vou conduzir meu treino, tá bom? Fica aí que você vai adorar. E aí, voltando à construção da ideia desse cachorro que está ali por vezes do outro lado da rua, sem a coleira, e eu me sentindo meio acuado e com medo desse cachorro, vai ao encontro de eu decidir o que eu vou fazer. Fico de olho no cachorro, continuo andando e saio de fininho, ou seja, vou tentar fugir da situação, encaro o cachorro, encaro aquele animal, encaro aquele bicho e vou tentar falar para ele, enfrentar ele, não é? Se ele vier eu dou um chute, enfim. Ou por vezes fico quietinho, finjo de morto. Consegue entender, Edson? Finjo de morto, fico quieto. É um jeito de me defender. Por vezes existe esse comportamento para alguns tipos de animal. Bom, eu estou dando todo esse exemplo porque realmente o nosso cérebro, ainda no formato dele, pelas características antropológicas que nós temos, o nosso cérebro ele ainda vive nessas circunstâncias da sobrevivência. E o estresse, seja ele real, esse exemplo do cachorro, ou o estresse seja imaginário. Meu Deus, eu acho que minha vida está muito complicada, acho que eu não vou conseguir ter dinheiro para pagar as minhas contas, acho que as coisas estão muito difíceis, percebe que esse acho está criando, na verdade, circunstâncias mais imaginárias do que reais. Então a gente precisa compreender se aquilo que você está vivendo, causando esse desequilíbrio psíquico inicialmente, e depois ele vai ter uma manifestação orgânica, que é o que eu vou falar, que são as tensões musculares. Existem várias manifestações orgânicas por causa do estresse, várias, mas as que eu vou comentar aqui tem mais a ver com tensões, tá bom? Queria dar as boas-vindas pro Rodrigo, seja bem-vindo, meu brother. Mizinho, Mizinho Tatu, obrigado, meu irmão, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Então, à medida que eu tenho na minha cabeça que aquela conta para pagar é um grande problema, e na minha cabeça aquilo vai se tornando um problema cada vez maior, o nível de seu estresse acompanha aquilo. A sua sensação, como o Edson colocou, de luta, fuga, eu acrescento um outro elemento de defesa e passividade para aquilo, vai aumentando. Então, qualquer que seja as circunstâncias que a gente entenda real ou imaginária, leva a gente a esse desequilíbrio do estresse. Qualquer circunstância. E olha que interessante. Alguns pesquisadores dizem que a gente é muito ávido, a gente é muito competente em mais imaginar e criar as coisas fantasiosas na cabeça do que de fato ser real essas coisas. E o número é meio assustador, é mais de 70%, quase 80% dos nossos problemas de estresse, de ansiedade, de tensão não existem. Só está na sua imaginação. Só está na sua imaginação. Então é importante que a gente compreenda que estresse, por vezes, é algo que nos coloca sobre um olhar de perigo, sobre uma situação de perigo real e ou imaginário. Considere esse imaginário tomando conta de uma maior parte da população. Olha como é fácil de compreender. O seu hábito de consumo na televisão, na internet, sei lá onde, é um hábito de consumo de cenas de violência, por exemplo. Então você deixa naqueles canais que só passa problemas sociais. Por vezes, você tem todo aquele material visual, auditivo, que você põe para dentro do seu cérebro. É um alimento cerebral. Seus pensamentos estão permeados por todo esse conteúdo que você consumiu. Por vezes, você vai levar todo esse material para sua cama. Você vai dormir com esse material psíquico e com esses pensamentos relacionados à violência, à agressão, a escassez, a fome, esses problemas que muitos canais da televisão passam. Por vezes você, ao longo da noite, tem até pesadelo com essa coisa toda. E aí você sofre com tudo isso, criando coisas na sua cabeça que por vezes, de fato, para você não existe. Aí você vai dizer, mas Vlad, a gente vive nesse mundo de pessoas... Tudo bem, a gente vive, mas o volume com que você dá importância para isso depende da sua mente. A sua mente dá uma dimensão para as coisas, como eu disse, por vezes 80% maior do que de fato é. Então, tomar muito cuidado com o material que você consome na televisão, na internet, nos livros, hoje nos podcasts, né, assuntos que você consome, que são instrutivos, mas que se alimentam você nesse lugar
da violência, da fome, das coisas muito ruins, isso por vezes vai te colocar num cenário de muito desconforto psíquico, porque sua mente vai construir cenários imaginários que por vezes não existem. Ó, já falei isso falei 4 vezes a mesma coisa. A gente mais sofre com coisas que não existem do que de fato com as coisas que existem, tá bom? Bom, seguindo com esse entendimento, então qual é o impacto que a gente tem na nossa saúde relacionado a esses pensamentos? Quando eu me apropriando do que o Edson Personal falou, essa expectativa da luta ou fuga é natural que a gente transfira essa energia para algum lugar. Se eu vou lutar, eu já vou me posicionar nas condições de luta. Se eu vou fugir, eu vou me posicionar na posição de correr. Ou se eu vou para uma situação de defesa, eu vou para a posição fetal, que é a posição de defesa, onde eu protejo a cabeça e protejo o arcabouço dos órgãos internos. Qualquer uma das 3 manifestações, luta, fuga ou defesa, a gente tensiona esses músculos. Punho, braço, ombro, parte alta do trapézio, pescoço pra caramba, por consequência vai irradiar na musculatura craniana, mandíbula, isso aqui, ó. Isso aqui fica travado, ó. Se vocês apertarem aqui em vocês, quem realmente tem um nível de estresse já um pouquinho elevado, só dá uma pressãozinha aqui, ó. Ó, dá uma pressãozinha aqui. Você vai sentir, eu sinto o meu sensível, porque o meu nível de estresse eu sinto aqui, ó. Então eu aperto aqui e falo, nossa, a musculatura aqui tá meio dolorida. Aí eu massageio aqui alguns segundinhos, já alivio aqui, ó. Tá bom? Por vezes eu, Vlad, sinto nessa região alta do trapézio. Eu pouco tenho dores de cabeça, mas eventualmente eu sinto dor de cabeça. Mas eu sinto mais na parte alta do trapézio, essa parte aqui de cima, ó. Eventualmente eu sinto lá no meio das costas. Por vezes eu sinto na região lombar dores. E essas dores, dessas tensões musculares têm a ver com esse quadro mental. Tudo bem? Mas qual é o mecanismo fisiológico, qual é o mecanismo do nosso corpo por causa do estado mental? Então o estado mental fala, cara, foge que o bicho vai te pegar. Ou prepara para brigar que o bicho vai pegar. Então ele manda a informação neuromotora, o sistema nervoso manda informação para os músculos que te preparam para o combate ou para fugir. Se protege, foge ou vamos dar porrada. Beleza? Basicamente é isso. Aí, entendendo que isso é desta forma, essa musculatura que se tensiona, por vezes, para de receber todo o volume de sangue que deveria receber, que é o normal. Quando isso acontece, essa musculatura que não recebe todo o sangue que deveria, não recebe água suficiente, então ela desidrata, não recebe oxigênio suficiente, então ela começa a produzir mais toxinas pela ausência do oxigênio, não recebe nutrientes, então combustível, energia daquela região começa a se esgotar, então ela começa a entrar num grau de fadiga muscular, de tensão e fadiga. Então você vai criando um mecanismo somatório ao outro relacionado a esse quadro psíquico e físico. Percebe que não tem como separar, não dá para desassociar, as coisas vão acontecer, beleza? Aí, olha que interessante. Se isso está acontecendo, e pode acontecer, por exemplo, em regiões da musculatura respiratória, o cara começa a ter desconforto respiratório. Aí, por vezes, acontece em musculaturas relacionadas à área somática, do lado esquerdo do corpo, o cara acha que está infartando. Aí, por vezes, começa a mexer com o estômago, o cara tem desconforto estomacal. Por vezes, não digere direito o alimento. Eu não vou entrar em aspectos psicossomáticos, porque não é a pauta, tá bom? Eu estou falando de forma bem... quais são os mecanismos fisiológicos. Entenda que a somatória desses mecanismos, por vezes, vai alterar um monte de coisa. Eu estou falando daquilo que é percebido, quais são os sinais e os sintomas que o corpo vai apresentar à medida que o nível de estresse aumenta. De novo, o que está atrás do estresse, por que você está estressado, é uma discussão muito boa. Por que eu estou estressado? O que está me desequilibrando? O que de fato eu estou fazendo ou não estou fazendo que está me desequilibrando? O que deveria ser feito? Vou dar um exemplo. Estou com contas para pagar. Então tá lá, todos os meses tem aquela lista de compromissos financeiros, boletos, enfim, tudo que tem para pagar.
E aí, por vezes, essa lista de boletos está aumentando, ou o valor no total está aumentando, mas eu não estou ganhando mais do que o valor que está aumentando. E aí você vai se perguntar, mãe, meu Deus, isso está me deixando nervoso, estou estressado. Aí vem a pergunta, mas meu irmão, por que você está assumindo mais compromisso financeiro do que você pode? Essa é a primeira. E a segunda é, meu irmão, por que você não vai fazer mais profissionalmente para conseguir garantir essa demanda que você está criando? Ou as duas coisas, diminui o consumo e aumenta seus ganhos. Não é uma coisa meio que óbvia? Só que por vezes as pessoas falam, deixa a vida me levar. Lá na frente eu vejo o que eu faço. Aí quando vai ver, tá com dois problemas. Todos os problemas psíquicos, físicos e todos os compromissos que você vai deixar de honrar. Então percebe que o problema do estresse para os dias de hoje, na realidade, tá antes. Tá antes. O que você está negligenciando? O que você não está querendo ver de fato do seu comportamento que está equivocado, que está invertido, que está fora de ordem, que não está adequado com a realidade. 80% do que a gente cria de estresse é da nossa mente. Ai meu Deus, eu sou vítima. Ai meu Deus, todos os problemas acontecem comigo. Ai meu Deus, vai acontecer. Nossa, não dá certo. E aí vira uma bola de neve de coisas que nem existem de fato, ou por vezes você faz com que as coisas existam para você ficar nesse lugar de vítima. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Vamos à frente. É claro que algumas pessoas chegam num nível de desequilíbrio que por vezes vai precisar de ajuda profissional, porque senão ele não sai daquele lugar mais que ele entrou. Então não vamos desconsiderar isso e vou me retificar aqui. Considere que em situações de nível muito elevado, claramente você vai precisar de uma intervenção imediata com a presença de um profissional qualificado para isso. Por vezes vai ter que entrar com medicação. Não sou muito fã desse processo, mas se você deixou chegar nesse nível hard da doença, do problema, do desequilíbrio, você vai precisar de uma intervenção mais séria. E aí, por vezes, tem que entrar com medicação. E algumas pessoas vão para um quadro tão complicado que vão ter que ficar um período até internada para fazer essa desintoxicação toda de ordem psíquica e física, tá bom? Mas vamos à frente aqui. Olhando todo esse cenário, eu fiz algumas pontuações aqui dos sinais e sintomas que são mais comuns. Então eu falei de dores no local, falei de restrições e limitações de movimento, que a gente por vezes fica rígidos e tenso. Falei, por vezes a gente vai ter essas dores que podem ser dores na mandíbula, dores na musculatura craniana, dores na área superior ou atrás, superior do trapézio ou atrás do pescoço. Então se apertar com a ponta dos dedos, você percebe sensível. Por vezes a parte alta do trapézio, você percebe que tem tensões musculares. Algumas pessoas têm até uns pontos, uns nódulos bem rígidos. Você fala, nossa, o que é isso? Isso tem a gente chama Tiger Point ou nódulos tensionais que ficam no meio da musculatura. Eu tenho alguns aqui por muitos anos, não saber administrar bem o estresse, e por vezes essa musculatura criou pequenos danos naquela região e aquilo vira um tecido fibroso, que é difícil de você conseguir soltar isso. Então precisa ter um trabalho bem específico para isso, tá bom? Às vezes dores no ombro por desorientação da articulação do ombro, de tensão, né? Por vezes dores no peitoral, por vezes dores abdominal, dores em órgãos internos, dores lombar. Tem gente que sente dor nas pernas, dores nos pés, nos calcanhares, tudo isso por acúmulo de tensão, tá bom? Algumas pessoas sentem regiões do corpo com uma certa vermelhidão, às vezes sente calor, que a gente fala que é rubor, né? Um calor na região que está mais tensionada, que está recebendo menos aporte de sangue, e por vezes tem uma lista enorme aí, tá bom? Como eu disse, parte do problema da tensão, ele tem a ver com diminuição do fluxo de sangue. Aí aquela região passa a desenvolver naquela área acúmulo de toxinas e leva até evoluir para um quadro de inflamação. Aí foi para um nível hard, porque se inflamar tecido, aí o processo para desinflamar ele é mais demorado e por vezes já está causando dano naquele tecido, dano naquela musculatura ou naquele sistema. Aí este dano só se recompõe dentro de um processo que depende de sistema neuroimuno-hormonal. Então o trabalho vai ser maior. Então algumas excelentes estratégias para você não chegar nesse lugar é o que eu vou começar a apresentar agora para você. Então vamos lá.
Considere que esse estresse que a gente foi construindo o entendimento dele anteriormente, ele tem vários possíveis inícios a serem construídos, como eu dei alguns exemplos aqui. O exemplo do cachorro parece um exemplo real. O cachorro vai me atacar, o ladrão vai me roubar. É um exemplo real, realmente você está sobre uma ameaça real. O outro que eu fui construindo com vocês são os exemplos de estresse ou de desequilíbrios que são criados de forma imaginária. Nem existe de fato, mas na sua cabeça é capaz de criar essas coisas, tá bom? Sobre esses processos todos, o que mais traz junto desse estresse mental são os estresses físicos associados. Vou dar um exemplo. Eu fico muitas horas trabalhando na mesma posição. E aí, por vezes, esse excesso de trabalho na mesma posição me causa uma tensão física. Então, eu posso afirmar que o excesso de repetição ou de má postura causa um estresse físico, e diretamente esse estresse físico vai se manifestar de acordo com essas dores que foram ditas anteriormente. Tudo bem? Então, estresse físico, seja ele qual for, excesso de atividade física, excesso de repetição num determinado movimento. Vou dar um exemplo. Por vezes, a pessoa tem que fazer, sei lá, bolo, uma sequência de bolo lá ao longo do dia. Aí tem que ficar mexendo massa lá, se ele não tem uma máquina adequada, mexendo massa. Aí chega no final do dia, está com uma tensão toda do lado que mais foi utilizado. Então, excesso de trabalho e repetição pode levar e evoluir a você a acumular essas tensões, esses danos estruturais por excesso de trabalho. Dormir numa posição inadequada. Que mais que a gente tem aqui? E outro fator importante, só para a gente finalizar esse assunto. Olha que interessante. Por vezes, é meio que óbvio pensar dessa forma, mas só para a gente compreender. Falta de sono, reduzir as horas do sono ou ter um sono de má qualidade, certamente vai comprometer a sua recuperação mental e a sua recuperação física naquele intervalo do sono. Então, se eu tenho menos horas ou qualidade para a recuperação dos aspectos psíquicos e cognitivos, porque você dormiu menos ou dormiu com menos qualidade, e também tem menos horas para essa regeneração de tecidos ao longo do seu sono, naturalmente você vai acordar com uma condição psíquica e cognitiva já com seus níveis de competência e qualidade diminuídos. Então, por vezes você vai se irritar mais, por vezes você vai se estressar mais, vai ficar mais ansioso, vai alterar o seu quadro emocional para enfrentar o seu dia. Isso vai te custar caro em relação ao que já foi explicado anteriormente. Sua cabeça fica configurando ou confabulando um monte de coisas que de fato não existem. E qualquer coisa que vier ao seu encontro parece ser uma ameaça, tá bom? Então é importante entender essa leitura. Menos sono, mais estresse. E aí é uma bola de neve. Mais estresse normalmente dificulta a qualidade do seu sono. Mais estresse dificulta a qualidade do sono. Dificultando a qualidade do sono, eu acordo mais cansado psíquica, cognitiva e fisicamente. Então olha como vira uma bola de neve. E o último fator relacionado aos aspectos do estresse tem muito a ver... Boa noite, Manuela. Tem muito a ver com as características da nossa alimentação. Vlad, de novo você vai falar disso? Pois é, tem que falar. Um dos elementos mais importantes para diminuir essas tensões, essas coisas todas que o corpo sobrecarrega, um dos componentes mais importantes é a água. A água, se a gente toma água em devida quantidade, o nosso corpo já agradece e muito para aliviar essas tensões musculares. Por quê? Veja só como é simples de compreender. Se o nosso sangue, por volta de 90% dele é água, vou repetir, tá? Por volta de 90% do nosso sangue é água, à medida que você está menos hidratado, o nosso sangue tem mais dificuldade de chegar onde devia. E como eu disse, as tensões musculares por vezes já dificultam o sangue chegar lá. E se ele está menos hidratado, esse sangue, aí piora a situação. Então percebe que normalmente é uma coisa que se soma à outra. Percebe? Então a hidratação
é um dos fatores mais importantes para a gente conseguir contornar as nossas condições de saúde como um todo. Hidratação. Olha como a hidratação é importante e vocês vão compreender. Você bebe água em devida quantidade? É a Manu, né, Conceição? Olha que legal. Seja bem-vinda. Olha que encontro maravilhoso. Tem 3 irmãs aqui na live. Obrigado, vocês 3. Por vezes a água vai equilibrar funções de características digestivas ou digestórias e absortivas, que é lá no intestino. Esses 2 lugares, estômago e intestino, quando tem a presença da água, ele consegue manter um ambiente mais harmônico. A água por si, ela limpa, né? Ela desintoxica, ela elimina sujeira, bobagem, enfim. Então você, por vezes, tomando mais água, tem um fluxo, uma organização, um fluxo, um processo todo digestório e absortivo mais adequado. E aí seu intestino, por vezes, vai inflamar menos. Ai, Vlad, de novo você nessa história? Eu tenho que falar disso toda vez. A gente tem que compreender que esse é o principal caminho. O intestino desinflamado, desintoxicado, permite um ambiente, um organismo, um sistema como um todo mais equilibrado. Agora, se lá no intestino está faltando água, ele inflama, e essa inflamação ele manda para o sistema como um todo, compromete o sistema hormonal, compromete o sistema imunológico, você já está inflamado. Aí a tensão que está nessa região aqui soma com essa inflamação que a gente fala que é sistêmica. Então aquele lugarzinho que era para ter uma dorzinha, uma tensãozinha desse tamanho, se vira um problema maior, porque por vezes você somou a situação mental, física e com o processo de uma alimentação, de uma nutrição inadequada. Você deu 3 motivos para isso aqui estar um horror. E aí de fato vai acontecer, tá bom? Por que isso é importante? O aspecto nutricional, eu estou falando da água como mais importante, mas todo o aspecto nutricional vai ao encontro disso, tá bom? Eu preciso me hidratar muito bem todos os dias sem falta, beleza? Então hidratação, como o Rodrigo colocou, a água é vida, não tente contrariar isso. Agora, para o Edson Cabelo e para os demais que ainda estiverem aí, quando a gente fala que o nosso corpo se tensiona na expectativa da luta, da fuga ou da defesa, por vezes eu posso querer manifestar isso lá na atividade física. Eu já disse isso. As pessoas às vezes chegam na academia dizendo: professor, hoje eu queria só dar uma corridinha aqui para dar uma soltada. Pô, tô estressadão, eu quero dar uma corrida, quero andar, quero sair andando. Pô, eu quero só ir pro parque dar uma caminhada. Eu vou andar umas 2 horas para dar uma desestressada. Aí você começa a compreender que nesse exercício de caminhar, de correr, de se deslocar, está por trás disso a fuga. Porque quando eu me desloco, quando eu ando, quando eu corro, eu vou deixando para trás os problemas. Então é uma fuga fazer isso. Então você propõe uma atividade física para suprir uma demanda psíquica. Só que isso significa que você está de fato resolvendo aquele problema que te aflige? Se eu não estou resolvendo o problema que me aflige, adianta eu ficar andando 1, 2 horas por dia? Então tem que tomar muito cuidado. E aí é muito interessante que uma pesquisa foi mostrada aí, que as pessoas que buscam no exercício uma forma de compensação psíquica estão entrando num quadro muito complexo de desenvolver doenças de ordem psicofísicas. Eles ficam dependentes do exercício para ficar suprindo isso. E aí sabe aquela história de você chegar na academia e falar: cara, pô, tô a fim de dar umas porradas hoje nesse saco de boxe, pô, tô a fim de pegar alguém hoje, tô a fim de pôr muito peso para fazer muita força. Isso é luta. Isso é luta. Dentro de uma análise, eu vou colocar assim, tá? Psicanalítica, é uma manifestação de luta, querer realmente fazer um esporte de combate, ou querer colocar muito peso no equipamento para vencer aquele peso. É uma luta. E de novo, quando eu não estou realmente isso em níveis adequados, você sobrepõe um aspecto e você acaba criando um vício psicofísico. Beleza? O terceiro elemento, Edson, que a gente coloca, tem a ver com a defesa. É só ver o cara e falar: pô, professor, hoje eu quero ficar na moral, velho, não quero fazer muita coisa não.
eu vou acho que fazer uma aula de yoga, acho que fazer um pilates, cara, nem tem muito saco, mas acho que eu vou lá hoje para dar só para dar uma relaxada, achando que aula de yoga e pilates é relaxamento, né? Não é, viu galera, não é. Pode ser que dentro dessas aulas tenha um momento de relaxamento, tem até uma ou outra aula que seja só de relaxamento, mas em linhas gerais essas aulas não são de relaxamento, tá bom? Então a pessoa tem essas 3 manifestações. Luta, vai fazer atividade de muita força, vai fazer atividade de combate, vai lutar para vencer alguma coisa naquele momento. Fuga, atividades de deslocamento, caminhar, correr, pedalar, natação, são atividades de deslocamento, ele está fugindo. Ele imagina, ou fisicamente ele entende, que ele está saindo do lugar e está deixando os problemas para trás. Como se ele não fosse, como se eles não estivessem com os problemas junto dele. Tem que resolver os problemas. E a defesa ou o movimento de introspecção são as atividades que são mais interiorizadas, que você vai para dentro, tá bom? São atividades que você se conecta mais com você. São atividades mais introspectivas. Isso é muito legal que a gente reconheça que o corpo vai buscar isso e a nossa mente vai te exigir essas manifestações. Agora veja só, quando eu exagero nessa situação, óbvio que você vai criar problemas. Então, de fato, se você tem um problema antes que se diz ao estresse, você tem que resolver o estresse, resolver aquilo que está te desequilibrando. Não é na atividade física que você vai compensar isso, tá bom? E aí tem uma confusão das pessoas acharem, o exercício é muito bom para aliviar o estresse. Calma aí, veja bem. O exercício é muito bom para um monte de coisa, mas para pagar as suas contas, não é o exercício que vai pagar suas contas. Se você está com um problema de relacionamento, não é o exercício que vai resolver. Se você está com um problema, sei lá, seja ele qual for, de trabalho, de sobrecarga, sei lá qual que é o problema, o exercício por si, ele não tem nada a ver com isso. Então, tomar cuidado para que a gente só não declare para as pessoas uma forma errada de entender o exercício, tá bom? Exercício sim vai ajudar, mas ele não vai resolver os problemas que você tem. O exercício vai modular o ambiente físico que você carrega, tá bom? Agora, o que é muito legal de uma forma geral? Quais são os mecanismos para aliviar esses estresses? O primeiro mecanismo e muito importante é diálogo. Diálogo, você saber conversar, ter as pessoas que você possam compartilhar aquilo que por vezes você está vivendo e por vezes essa pessoa, você naquele momento se apropria do cérebro da outra pessoa para ele dar uma opinião. Uma opinião que você vai usar ou não a seu favor. Aí você tem que ter discernimento e inteligência para compreender. Essa sua opinião é melhor do que eu estava pensando sobre essa mesma circunstância? É um jeito. Então hoje, o que mais parece modular alívio de estresse, por incrível que pareça, são os aspectos de não se comparar com as outras pessoas e ter os seus confidentes. Mas de onde você tirou isso, Vlad? Pois é, pesquisa na Finlândia. As pessoas falam, cara, eu não quero nem olhar o que os outros têm. Eu só quero agradecer o que eu já tenho. Então eles começaram a entender que isso é um jeito do cérebro modular. Para de olhar para o outro, olha só para você. E para você com as pessoas que você se relacionam de verdade. Relacionamento de verdade são aquelas pessoas que você conta com elas para poder, por vezes, ter um diálogo franco. Tá bom? Que você confia em nível suficiente para você ter um diálogo franco e compartilhar o que você está vivendo. Tá bom? Então isso é muito importante. Relacionamento é o primeiro aspecto. Segundo aspecto fundamental, ambiente harmônico. Onde você vive, os aspectos desse seu ambiente têm que estar em equilíbrio. Então, por exemplo, você chega em casa e tem uma goteira que te incomoda. Por exemplo, aqui onde eu estou, na minha frente, do meu lado esquerdo, tem uma situação ali de um vazamento que está me incomodando. Se toda vez que eu chego aquilo me incomoda, aquilo já me desequilibra. Aquilo já me traz um desconforto. Então, o que eu tenho que fazer com aquilo? Sair correndo na rua para aliviar o estresse? Não, eu tenho que resolver o problema. Eu tenho que chamar o pedreiro e resolver o problema. É assim que funciona. Tudo bem? Então, um ambiente harmônico, desde uma goteira, uma parede mal pintada, um vaso fora do lugar, um móvel que você já queria ter doado e não doou, uma roupa velha que você está ali enrolando, já faz mais de 6 meses que você não usa roupa e não deu embora. Então, tem um monte de elemento no ambiente que vai te desequilibrando, vai te minando. E, por vezes, a somatória dessas situações ambientais. Somado a isso no ambiente, as pessoas que estão ali. As pessoas, por vezes, se tornam tóxicas para você. E como é que você gerencia isso? Não é? De repente, relacionamento com casamento, filhos, enfim. Você cria um ambiente na qual você vai conviver ali por vezes anos. E se aquele ambiente é tóxico, como é que você contorna isso? Então tem que ter uma família inteira fazendo terapia? Ué, se for necessário, sim.
tá bom? Mas trabalhar com diálogo inteligente e racional é um bom caminho para ajudar nessa situação, nesse dissolver dessa tensão, desses problemas. Óbvio que em medidas mais drásticas, uma circunstância terapêutica, acompanhamento profissional, como eu disse já no começo, e aí você tem situações que são complementares. Pesquisa da Finlândia falou de natureza, não comparação e acolhimento relacional. Esses 3 aspectos tornam a sociedade finlandesa, pelo que dizem a pesquisa, um dos países mais felizes do mundo. Também não tem problema, não tem falta de grana, não tem nenhum outro problema, mas eles estão dizendo que esses 3 aspectos, tá bom? Então, contemplação da natureza, esteja mais vezes presente com a natureza. Legal? Relacionamentos positivos, de diálogos e de boa compreensão. E o terceiro é não se comparar, é não achar que você tem que ser melhor ou pior, enfim. Construa a sua rota e siga, sem olhar para os demais, tá bom? Construa a sua rota e siga. Isso é algumas orientações de ordem dos países mais felizes do mundo. Mas, de novo, volta nessa análise, tá bom? Vai lá no interior do Maranhão, onde a gente tem uma ONG, chama IGD, Instituto Gonçalves Dias. Vai lá na comunidade que a gente cuida lá, da galera, e vai falar que esses 3 aspectos resolvem o problema. Pô, os caras passam fome, cara, é outro cenário. Mas vamos continuar aqui. Natureza, em linhas gerais, é fundamental, porque a gente se conecta com a nossa essência, com a única coisa que é verdadeira em nós, que é a nossa essência. Então, a natureza não tem como abrir mão. As plantinhas ali no fundo sempre vão estar presentes. Tem mais 2 aqui de cada lado, vão estar sempre por aí, porque é fundamental a natureza. Agora, olha como é interessante o aspecto da natureza. Quando você vai preparar o seu alimento, essa contemplação desse seu alimento tem todo um negócio por trás, que ele pode ser algo muito bom ou muito ruim para você. Vou dar um exemplo. Você vai na feira, compra lá um punhado de salada, de verdura, mais alguns legumes, aí tu vai em outro estabelecimento, compra os seus grãos, vai no outro estabelecimento, beleza, pega tudo isso, compra os temperos e tal, leva tudo isso para casa. Aí você começa a pensar, nossa, que trabalheira deu para tudo isso ser produzido em algum lugar. Alguém teve esse trabalho. Esse exercício mental de contemplação do processo produtivo do alimento, ele faz com que o seu cérebro crie um grau de gratidão genuíno. Gratidão genuína é um outro exercício para a gente aliviar estresse e ter uma vida mais plena, uma vida mais longeva. Depende de gratidão genuína. Então, esse exercício de elaborar esse caminho todo do alimento, por exemplo, é fundamental. E por que eu estou juntando a história do alimento com natureza? Porque o alimento de verdade, o alimento que é bom para nós, ele é natural. Ele não pode ser processado, ultraprocessado, o alimento que é quase plástico. Não. Quanto mais natural é o alimento, mais saudável nós estamos. Olha que óbvio. Aí tu vai preparar isso que você trouxe, contemplou os produtores que venderam para sustentar famílias deles, você foi lá, pagou com dinheiro do seu trabalho, que você entrega, que eu imagino que você entrega o seu trabalho com muita qualidade e maestria, então tem todo um negócio aí por trás, uma gratidão daquilo que você recebe, das pessoas que você entrega ao seu trabalho, uma gratidão em comprar aquele alimento de quem está te entregando, porque alguém produziu para você. Todo esse processo mental, dessa leitura que é feita, é gratidão genuína. Aí você traz aquilo para casa. No preparo do alimento, a hora que você começa a olhar para o alimento e começa a elaborar o que vai ser feito para depois comer, neste processo elaborativo, você de novo está numa prática de uma contemplação da natureza. Então eu preciso estar todo dia no meio do mato? Olha que maluco isso. Não, basta você ter um alimento natural em casa e conseguir fazer essa visualização do processo na qual ele foi criado para ele chegar até a sua mesa. Ah, Vlad, você está viajando demais, então não faça, tá bom? O que eu estou falando é o que está escrito aqui em algum lugar. E vocês vão entender por quê. Olha que interessante, preparo do alimento, você está ali, aí você quebra uma folha de alface e sobe aquele cheirinho. Aí você pega um outro tempero, você começa a preparar o tempero junto com aquilo que você vai comer, sente o cheiro, tem o tato.
Aí daqui a pouco você começa a ter outros cheiros quando está tendo o preparo do cozimento. Aí de repente você começa a preparar aquilo na sua mesa para comer. Aí você vê as pessoas que vão comer com você, você ama todas essas pessoas, você tem um excelente relacionamento. Aí você senta à mesa para comer, prepara os pratos, põe à frente, olha aquilo com contemplação. Faz o seu agradecimento do seu jeito, com oração, com meditação, sei lá o quê. Ou não faz também, mas deveria fazer. Olha para o alimento, dá-lhe uma garfada, depois de ter visualizado aquela fotografia de tudo aquele monte de coisa natural, dá-lhe uma garfada, põe na boca e permita mastigar 20 a 30 vezes para saborear. E no final de tudo, você vai perceber que desde o processo, a Jacira colocou, até quem transporta o alimento também é importante. Obrigado, Jacira, é isso aí. E aí você percebe que todo esse caminho entre o produtor, o transporte, o vendedor, a sua compra, levar para casa, preparar o ambiente, colocar no prato, colocar na boca, mastigar com calma. Isso tudo é um excelente exercício de gratidão genuína pela vida, pela natureza, por tudo que Deus nos oferece, está aí disponível para a gente e a gente não para nem para olhar. Então, por vezes, como é que você quer resolver o outro estresse se esse processo da alimentação, da hidratação, do sono com qualidade, a gente não consegue parar para olhar? Manuela, ama a natureza, isso é muito bom, agradeço muito por todas as coisas. É isso, Manu, é isso. Tem que estar claro para a gente que está tudo aí. Só que a gente está muito mais para olhar para celular, para televisão, para o artificial, para os prédios, para a casa bonita, para o piso, para a parede, para o revestimento, para os eletrônicos, do que para o natural, não é? E aí, por vezes, a gente não sabe por que está tenso, por que está esgotado, por que está estressado. Mas vamos finalizar aqui. Dentre todas as estratégias que podem te ajudar a aliviar o estresse, a mais importante é relacionamento e natureza. As duas mais importantes. Não vai ter outras melhores do que essa. Bons relacionamentos e natureza. Não tem jeito, tá bom? Quem tem um vasinho de planta em casa e pode mexer na terra, cuidar da planta, conversar com ela, sentir o cheiro dela, já está fazendo um excelente exercício. Se eu puder ir para o meio de uma floresta, melhor ainda, tá bom? Outros aspectos, é óbvio, né, para aliviar o estresse. Eu vou numa massagista, vou fazer no massoterapeuta. Legal, você está resolvendo emergencialmente, mas lembra, o que te levou a essa tensão está antes. Então, ir na massagem é aliviar aquela tensão já causada. Mas o que está causando essa tensão está antes, tá bom? Eu vou fazer acupuntura, mesma coisa. Eu vou tomar um relaxante muscular. Pronto, foi para o limite da situação, que é usar uma droga para resolver um problema de ordem tensional. A droga por si vai realmente enganar a dor. Inibir, enganar, aliviar de fato. Só que vai ter uma consequência, estômago e intestino. Vai ter uma consequência sistêmica quando você usa uma droga, uma medicação. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Aí tem um terceiro e quarto elemento aqui. Alongamentos. Eu aliviar a musculatura alongando. Isso é excelente, nós vamos fazer um pouquinho agora. E um quarto elemento que é o artigo científico que eu li ontem e hoje, eu achei incrível. As práticas de alívio e relaxamento, que tem a ver com respiração guiada, tem a ver com meditação, tem a ver com oração, com reza, enfim, tem a ver com acalmar a mente por qualquer que seja o mecanismo, seja ele qual for, onde você fecha os olhos e começa a realmente fazer o exercício respiratório e da mente para que pensamento que está chegando, ok, faz sentido para mim? Não faz, manda ele embora. Que outro pensamento que está chegando? Está vindo pensamentos ruins, calma, administra ele. Vê para onde que você vai colocar isso, calma, direciona a mente para outras coisas. Isso é um jeito de você controlar a sua mente para você gerenciar o estresse. Não tem como a gente viver nesse planeta, nesse momento, nessa circunstância, sem que haja estresse algum. Sempre haverá. A grande diferença é você parar por vezes e conseguir administrar esse estresse, esses pensamentos, essas circunstâncias, as que são reais. E as que são imaginárias, as reais, colocar na lista de resolver. As imaginárias, deixa o pensamento dissolver e ir embora, põe outro no lugar. Isso é muito importante.
Essa pesquisa científica mostrou que as pessoas que fazem a prática meditativa, oração, reza, respiração guiada, essas práticas de relaxamento, a resposta de relaxamento modula áreas do nosso cérebro, modula a expressão, ou seja, aumenta a produção de substâncias que são protetoras da mente, do coração e de todos os demais sistemas. Vlad, você está muito doido. Pois é. A ciência chegou onde os chineses, né, as orientações orientais já estão há mais de 5.000 anos. A ciência chegou nisso. O nosso corpo modula uma fábrica enorme de substâncias do bem. Basta que a gente desacelere a mente. Permita a mente a trabalhar numa voltagem mais baixa. Então nós vamos começar alguns exercícios agora de alongamento para dar uma relaxada geral. Eu vou trabalhar com as principais regiões que eu falei e intero de que na segunda-feira, dia 29, nós vamos ter uma live com a Filomena, ou a Filó, que é uma profissional da fonoaudiologia. Ela é especializada na motricidade da fala e ela também é especializada em eutonia, que é um jeito de a gente diminuir as tensões musculares e equilibrar, nem muito tenso, nem muito frouxo. Qual é o equilíbrio, qual é a harmonia que a gente tem que ter no nosso corpo, tá bom? Nós vamos estar com ela na segunda-feira, dia 29. Vamos dar uma alongadinha, vem comigo. Olha só, esqueci de colocar o microfone. Vamos ver se o microfone vai acionar, tá bom? E aí, galera, estão me ouvindo? Tá com som normal? Só dá um ok aí, fala que sim ou que não. Tá com áudio bom? E fala aí. Tá com áudio? Jacira, tá com áudio aí? Tá legal? Tá com áudio? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Tá beleza? Alguém responde aí, me ajuda. Tô com atraso aqui. Sim, então vamos. Ó, tá com áudio? Tá ok? Tá ok? Então vamos lá, ó. Em linhas gerais, nós vamos trabalhar de cima para baixo, fazendo um alongamento de forma muito simples, tá bom? Sem inventar moda. Sempre parte de uma posição anatômica, pés afastados na linha dos ombros, sente o pé todo tocando o chão. Isso, pressiona o pé no chão, já sente que ele está distribuindo a tensão do nosso corpo lá nos pés. Não deixa o joelho travado, alivia o joelho, alinha sua coluna, cresce, alinha seu queixo, alinha sua cervical, encaixa os ombros. Isso, e nós vamos começar bem devagarzinho, ó. Puxa o ar e solta. Puxa o ar. Ó, tô subindo o ombro a hora que eu puxo o ar e solta. Mais 3, ó. Mais 2, puxa. Mais uma só. Jóia. Vocês percebem que já estou mexendo com essa região, tá bom? Bem devagarzinho agora, ó. Traz o queixo para um lado. 1. Bem devagar. 2. Continua com a respiração um pouco mais prolongada. 3. 4. Bem devagar. 5. 6. 7. Muito bem, ó. 8. Vai sentir aliviar aqui, ó. 9. Mais uma. 10. Volta aqui no centro, a cabeça sobe e desce, ó. 1. Devagar, não precisa ter pressa. 2. 3. 4. Vamos até 10. 5. 6. 7. Bem devagar, não tenha pressa. 8. Joia. 9. Muito bem. 10. Ok. Bem devagarzinho agora, ó. Os braços lá na frente. Encaixa o ombro para trás. Vai lá na frente. 2. 3. A hora que você faz isso daqui, você sente lá atrás as escápulas se afastando, tá? 4. 5. 6. Isso. 7. Empurra o ombro lá na frente, ó.
volta, 8, empurra o ombro lá na frente, 9, mais uma, 10, isso, agora ó, sacode o corpo, ó, 1, bem devagar, 2, 3, 4, 5, deixa o braço soltinho, ó, 6, relaxa o braço, 7, 8, 9, 10, ok, o braço sobe, ó, 1, braço sobe, ó, 2, e aí você vai começar a jogar o tronco um pouquinho para trás, ó, 3, vai sentir alongar a frente do corpo, ó, 4, isso, 5, você vai sentir a frente do corpo, vai mexer com a sua coluna lá atrás, 6, 7, 8, isso, 9, mais uma, 10, ok. Vlad, isso é alongamento? Isso é um jeito de mexer com os músculos, onde ele alonga e volta. Alonga e volta. A gente fala que é um trabalho de alongamento dinâmico ativo. Algumas pessoas dão o nome de mobilidade. Mobilidade é um jeito de olhar a capacidade de gerar o movimento em grande amplitude. É um jeito de ver. Então, deu-se o nome de que esse é um trabalho de mobilidade, mas a gente conhece ou reconhece isso como um jeito de alongar. Agora nós vamos fazer o alongamento de um outro jeito, que a gente chama ele um alongamento estático, ou seja, vai ficar paradinho, passivo. Eu vou usar o próprio corpo ou algum outro agente para forçar um pouquinho mais. Então, olha só, ó, relaxa aqui, eu vou pegar minha mão, eu vou puxar a cabeça para o lado oposto. Não é para arrancar a cabeça, só segura. E aí, respira com calma e solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe esse braço, você vai sentir que alivia um pouquinho. Aí você vai puxar um pouquinho mais. Puxou um pouquinho mais, vai sentir esticar um pouquinho mais. E aí solta o peso do braço, ó. 1, 2, respira com calma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta devagar, vamos lá para o outro lado. Vlad, eu não consigo ir tudo isso, eu estou indo só um pouquinho. Tudo bem, não precisa exagerar, vai com calma, tá bom? Agora vamos fazer para o outro lado, ó. Segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe o braço, você vai sentir que aliviou o pescoço, puxa um pouquinho mais e aí solta o peso do braço. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa, volta devagar. O último, para essa região da cervical, tem um volume enorme de possibilidades, mas eu vou dar os mais importantes, porque você pode usar isso para quem trabalha muitas horas sentado, ou para quem fica com essa região muito tensa. Esses são os mais importantes. E por vezes essa tensão aqui normalmente reflete em dores de cabeça. E aí o cara está com dor de cabeça e toma remédio para dor de cabeça. E por vezes era só ter relaxado essa região, tá bom? Então vou dar o último exercício que eu entendo muito importante. Ó, as duas mãos, uma leve pressão na cabeça aqui, fecha o cotovelo, solta o peso do ombro e o queixo praticamente apoia no peito, tá bom? E aí respira com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. Ok. Volta devagar. Isso. De novo, ó. Sacode o braço, deixa o braço soltinho. Vlad, o que tem a ver o braço soltinho? Essa liberdade do braço se movimentar tira a atenção da parte alta do trapézio, porque se você deixar o braço rígido, ele não mexe. Então ele só fica soltinho se você soltar toda a musculatura do ombro e do trapézio. Olha que legal. Então isso para o seu sistema nervoso e para a sua musculatura é um jeito de relaxar geral, tá bom? E é óbvio, né?
está movimentando com a parte central, os órgãos internos estão sentindo o movimento, está aumentando o fluxo de sangue na região, está trabalhando músculos e o movimento da estrutura da coluna. Tem todo um motivo do corpo entender que isso aqui está te aliviando, está te soltando, tá bom? E se eu estou tenso e vou preparar para lutar e para fugir, não é isso que o corpo vai fazer. Isso aqui é um movimento de descontração, de relaxamento, tá bom? Para finalizar, eu vou juntar os dois pés, vou juntar as duas mãos, aquela esticada básica lá para o alto. Ai, Vlad, isso é piegas, né? Isso ajuda mesmo? Toda vez que você está nessa posição, o corpo entende que você está relaxando. E essa posição de empurrar, crescer, esticar para um lado, esticar para um outro, ela tem a ver com o movimento do feto empurrando o útero. Quando você está sentindo que o espaço está apertado, que está te tensionando, esses alongamentos, essas espreguiçadas que a gente faz logo pela manhã, sabe? Isso é muito bom para o seu cérebro entender que você está realmente criando espaço, está tirando essa compressão, essa pressão, essa tensão de você. Então fazer isso é muito importante para você poder conectar corpo e mente com os aspectos de relaxar, tá bom? Vamos finalizar, ó. Por que tem que fechar o olho para relaxar, Vlad? Às vezes as pessoas me perguntam. Que hora que você fecha o olho, você diminui a quantidade de informações do ambiente que possam poluir a sua mente. Então, comigo, respira com calma. Vamos fazer 10 respirações. Imagina um desenho hoje de um triângulo, tá bom? Puxa o ar comigo, ó. Puxa o ar. Segura. Solta o ar. De novo, puxa o ar, ó. Segura. Solta o ar. Mais uma, puxa o ar. Segura. Solta o ar. Mais 3 vezes, puxa o ar. Segura. Solta o ar. Mais uma, puxa o ar. Segura. Solta o ar. Última dessa. Puxa o ar. Segura. Solta o ar. Esse exercício respiratório, junto com uma música bem suave, um ambiente que a luz praticamente está apagada, ou zero luz, ou uma luz distante, meio amarelada, e você podendo construir pensamentos, principalmente de análise de como está seu corpo, desde o dedo do pé até o último fio de cabelo, parte por parte, dedo do pé, os dedos todos, percebendo o pé, tornozelo, com bastante calma, essa leitura, esse escaneamento do corpo, parte a parte, junto com a respiração, isso faz com que você alivie demais todas as tensões físicas e psíquicas e te coloca nesse lugar de uma das técnicas que o artigo científico que eu disse usou, simplesmente a respiração guiada para contemplação do corpo. É esse o nome, respiração guiada para contemplação do corpo. Você fazer essa leitura corporal, esse escaneamento e percebendo como é que estão as tensões de cada parte do seu corpo. Aí você relaxa, permite perceber onde é que esse corpo está tocando e por vezes isso vai construindo uma inteligência psicofísica de compreender como modular esses níveis de tensão simplesmente por essa visão que você constrói do corpo, junto com uma respiração guiada. É incrível o que a ciência vem mostrando para a gente de práticas milenares e a gente agora precisa da ciência para a gente acreditar. É uma pena que a gente demorou tantos anos para acreditar no que os orientais já falavam há milênios e agora a gente vai colocar em prática, tá bom? Bom, mais uma vez, olha quem chegou, Filó. A Filó acabou de chegar, pessoal.
Filó, a Filó vai estar com a gente na segunda-feira. A Filó é uma pessoa que a gente vem construindo um relacionamento e a gente está muito feliz, Filó, de que você vai estar com a gente na segunda-feira, dia 29, tá bom? Então, pessoal, não percam a participação da Filó. Segunda-feira, dia 29, convida os amigos, os familiares, as pessoas que você ama, também as que você não ama tanto. Convida todo mundo, tá bom? Para que a gente possa prestigiar toda essa trajetória, dessa história de construção de uma pessoa do bem, de uma pessoa de muita luz, que tem um amor enorme para entregar para os demais seres humanos, essa pessoa que é a Filó. Filó, obrigado por ter aceito o convite. A todos que estão comigo até aqui, por favor, não percam, segunda-feira, dia 29. Então nós vamos ter uma na segunda, 29, com a Filó, e na quarta-feira a gente vai ter a normal, que é do Método Mapas, mas com a Filó, especial na segunda-feira, ela vai contar a trajetória toda dela para construir todo esse cuidado que ela hoje entrega para as pessoas com muito amor, com muito carinho, por meio da profissão dela. Então eu acho que a Filó tem uma essência muito similar à nossa. A gente escolheu a nossa profissão para ser o nosso propósito de entregar o bem para o outro, né? Então, Filó, obrigado, mesmo que você tenha chegado agora, mas obrigado. Ela, estou atrasada, bobagem, Filó, obrigado, a gente entende toda a sua rotina. Obrigado a todos que estiveram até aqui, Jacira Conceição, Fátima, Newton, Edson, Manu, sei lá mais quem estava aqui que eu não consegui gravar, que tinha tanta gente, deixa eu ver quem mais. Uma galera aqui, uma galera, muito legal. Obrigado por mais essa noite. Manda depois essa live para quem você ama, para quem você não ama também, manda a live. E de novo, assim que a live estiver lá no ar, comenta na live, curte a live, porque isso é importante para o nosso propósito de engajamento e entregar o nosso melhor para a humanidade. Beijo para vocês, um forte abraço, valeu e boa noite, valeu, tchau, tchau.